Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o 7º ano. Eu sou a professora Maria Lima e nesta aula falaremos sobre o cálculo de área de polígonos. Na aula anterior, nós vimos como proceder para calcularmos a medida da área de um quadrado, de um retângulo e de um triângulo. Nesta aula, nós vamos iniciar fazendo essa retomada, tá? Então, para calcularmos a medida da área de um retângulo, nós vamos realizar aqui uma multiplicação entre a medida do comprimento pela medida da altura. Tá? Então, para calcularmos a área de um retângulo, basta multiplicar a medida do comprimento pela medida da altura. Para quadrado, nós vamos proceder aqui de forma semelhante. Nós vamos multiplicar comprimento, a medida do comprimento, pela medida da largura. Como o quadrado ele possui todos os lados com a mesma medida, basta você multiplicar aqui lado vezes lado. Já para a área de um triângulo, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos multiplicar a medida da base pela medida da sua altura. Então, nós vamos colocar aqui, ó, medida da base vezes a medida da sua altura e vamos dividir este resultado por 2. Olha, base, aqui base, tá? E aqui altura. E a partir do que vimos, para calcularmos a medida da área de um triângulo, de um quadrado e de um retângulo, nós vamos utilizar estas informações para calcularmos a área de outras figuras, tá? Pelo método da decomposição. Então, nós vamos utilizar aqui essas informações ao nosso favor, tá? Calcule a medida da área do pentágono a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Nós temos aqui as medidas 30 centímetros, 50 centímetros e 60 centímetros. Percebam que olhando para esta figura, eu posso facilmente decompô-la em duas outras figuras. Então, nós temos aqui um triângulo e um retângulo. Então, nós vamos calcular a área dessas duas figuras, tá? A área do triângulo e a área do retângulo. Nós vamos iniciar aqui calculando a área do triângulo. Nós vamos multiplicar a medida da base pela medida da altura do triângulo, tá? E depois dividir esse resultado da multiplicação, dividir por 2. Então, nós vamos expressar aqui esta medida, tá? A medida da base, que corresponde aqui, olha, de 50 centímetros, tá? Então, vou colocar aqui, ó, base, medida da base, 50 centímetros, multiplicado pela medida da altura. Percebam que a altura desta figura corresponde a 60 centímetros. Mais 30 centímetros aqui, olha, corresponde à altura, né, do retângulo. Então, nós temos aqui 30 centímetros. Se até aqui corresponde a 30 centímetros e todo ele mede 60, então a outra parte corresponde a 30 centímetros. Então, a altura correspondente a este triângulo é de 30 centímetros. E vamos dividir o resultado dessa multiplicação por 2. 50 vezes 30, nós temos aqui 1.500 centímetros quadrados. E vamos dividir esse valor por 2. A área do triângulo corresponde aqui a 750 centímetros quadrados. Agora, nós vamos calcular a medida da área para o retângulo.
que é apenas a multiplicação entre a medida do comprimento pela medida da largura. Então, nós vamos aqui buscar essas informações. Então, aqui nós temos comprimento e largura. Então, eu vou multiplicar aqui 50 centímetros por 30 centímetros. E eu vou obter aqui 1.500 centímetros quadrados. Pronto, obtemos aqui a área do retângulo e também a área do triângulo. Então, percebam que aqui nós temos as medidas das áreas em separado. Agora, nós vamos juntar as medidas dessas áreas para expressarmos aqui a área total, tá? A área total, que é a medida da área do pentágono. Então, vou juntar aqui 750 centímetros quadrados mais 1.500 centímetros quadrados. Então, aqui como área total, nós temos 2.250 centímetros quadrados. Pronto, a área total, que corresponde à medida da área deste pentágono, é 2.250 centímetros quadrados. Neste exercício, nós vamos proceder de forma semelhante ao que vimos anteriormente, tá? Decompondo esta figura em triângulos, retângulos ou quadrados. Luciano é dono de um terreno na forma apresentada ao lado. Em metade da área desse terreno, ele deseja plantar roseiras. Qual será a área ocupada por este plantio? Observando esta figura, nós podemos decompô-la em outras 3 figuras de forma fácil, né? Nós temos aqui um retângulo e 2 triângulos. Então, nós vamos calcular aqui a área, né? A área deste triângulo, que nós vamos chamar de área 1, a área do retângulo, que nós vamos chamar de área 2, e a área desse outro triângulo, que nós vamos chamar de área 3. Então, para o cálculo da área 1, que é um triângulo, nós vamos multiplicar a medida da base pela medida da altura. Então, área 1 aqui, ó. Então, vamos multiplicar a medida da base aqui, que corresponde a 6 metros, tá? Essa mesma medida aqui. E a medida da altura, que corresponde aqui a 4 metros. Então, nós vamos multiplicar aqui 6 metros por 4 metros e dividir o resultado dessa multiplicação por 2. Então, nós temos aqui 6 vezes 4, 24 metros quadrados. E vamos dividir por 2, que corresponde aqui a 12 metros quadrados. Pronto, temos agora a medida da área 1. Agora, nós vamos em busca da medida da área 2. Então, aqui, a medida da área 2. A área 2 corresponde aqui, ó, a um retângulo. Então, para a medida da área de um retângulo, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura. A medida do comprimento pela medida da largura. Então, nós temos aqui 6 metros vezes 5 metros. Que corresponde aqui a 30 metros quadrados. Nós temos aqui a medida da área da figura 2. Agora, nós vamos em busca aqui da medida da área da figura 3, que corresponde aqui a um triângulo. Então, nós vamos multiplicar a medida da base pela medida da altura e dividir o valor dessa multiplicação por 2. Então, nós vamos multiplicar a medida da base pela medida da altura, que corresponde aqui a 5 metros. Ó, essa mesma medida aqui. Então, nós vamos multiplicar 5 metros por 5 metros e dividir o resultado dessa multiplicação por 2. 5 vezes 5, 25.
Temos aqui 25 metros quadrados dividido por 2, que corresponde aqui a 12,5 metros quadrados. Pronto, temos a medida da área de cada figura em separados. Agora, nós vamos apresentar aqui a medida da área total, que corresponde aqui a 12 metros quadrados, mais 30 metros quadrados, mais 12,5 metros quadrados. Então, somando esses valores, nós temos aqui 54,5 metros quadrados. Pronto, a área total deste terreno é de 54,5 metros quadrados. Mas aqui, né, no problema, nós temos em metade da área deste terreno quadrados. Então, somando esses valores, nós temos aqui 54,5 metros quadrados. Pronto, a área total deste terreno é de 54,5 metros quadrados. Mas aqui, né, no problema, nós temos em metade da área deste terreno quadrados. Então, somando esses valores, nós temos aqui 54,5 metros quadrados. Pronto, a área total